Boa noite a todos e a todas. É muito bom estar aqui, depois de um tempo de férias, retornar, estar na nossa casa, é bom demais, Não tem prazer que eu consiga definir. Mas hoje eu queria trazer uma palavra, e eu creio que Deus tem muita coisa para falar no nosso coração. Em janeiro, provavelmente em janeiro desse ano, você fez muitas resoluções de ano novo. Ou no dezembro do ano passado, vai chegando no final de ano e você faz várias resoluções, vários sonhos, vários projetos, metas, propósitos, e você coloca diante de Deus. Talvez muitos de vocês aqui nessa noite passaram um ano novo, a noite de Réveillon, aqui na igreja, em oração e clamando a Deus para que Ele abrisse as portas, e você teve grandes expectativas para o seu ano de 2018. É provável que você tenha enfrentado grandes dificuldades durante esse ano, e que talvez nem todos os seus projetos tenham sido alcançados, ou então você teve um ano de muito sucesso, e você alcançou todos os seus objetivos, todos aqueles planos que você queria, você alcançou. Mas, pode ser que agora chegando em dezembro, já chegou dezembro, né? Chegando o ano de 2019, no seu coração tem um sentimento do tipo: é só isso? É só isso? O meu ano foi isso? E pode ser que você tenha conquistado todos os projetos que você sonhou, mas ainda assim tem um sentimento no seu coração do tipo: só isso? Não basta. Aí o que a gente faz? Novas resoluções de ano novo. Dezembro chegou, 2019 vai ser assim, 2019 eu vou fazer assim, segunda-feira eu vou entrar na academia. Eu estou tentando fazer essa resolução há meses, e até agora eu tenho que criar vergonha na cara. E a gente cria novas resoluções de ano novo, e a gente cria novas expectativas e novos sonhos, tudo para chegar em dezembro de 2019, sabe como é que vai estar o nosso coração? É só isso? A vida é isso? É um eterno descontentamento. Não importa o que a gente faça, não importa quais os sonhos eu alcance, não importa quais são as minhas expectativas, sempre tem um sentimento de: cara, é só isso? É só isso? A infinitude de nosso descontentamento, né? Frase chique. Eu fiquei horas pensando: cara, que título legal que eu posso colocar nessa palavra para chamar a atenção. Aí veio assim: a infinitude do nosso descontentamento. Mas em 1969, a cantora Peggy Lee, norte-americana, ela gravou uma canção. A canção, o nome da canção é justamente esse título: É Só Isso? E na letra dessa música, ela começa a contar uma história de que ela foi levada, quando ela tinha 12 anos de idade, ela foi levada pelo seu pai para o maior espetáculo da terra, num circo. E quando ela chegou naquele circo, enquanto estava na apresentação do circo, a letra da música é assim, né? Ela conta essa história. Quando estava no meio da apresentação do circo, surge um sentimento no coração dela, do tipo: mas faltava alguma coisa. Aí quando termina a apresentação, o sentimento que ela tem: mas o circo é só isso? Eu criei tanta expectativa no meu coração e o circo é só isso? E aí a música continua, ela fala que ela se apaixona perdidamente pelo homem mais maravilhoso do mundo. E muitos, talvez aqui estejam atrás da pessoa mais maravilhosa do mundo. Ela se apaixona perdidamente pela pessoa mais maravilhosa do mundo, e chega um determinado momento que esse homem a deixa. E ela pensa que vai morrer, mas ela diz na letra da música: mas eu não morri. E o sentimento que ficou no meu coração foi esse: o amor é isso? O amor é só isso? E aí no refrão da música, deixa eu ver se está funcionando aqui. O refrão da música é justamente isso: é só isso? É só isso? Se é só isso, meus amigos, então sigamos dançando, bebamos e bailemos, se é só isso que existe. A letra da música é justamente ela afirmando a sua eterna insatisfação, que não importa o que ela faça, o que ela busque na vida, sempre tem esse sentimento de: cara, é só isso? Não importa o que a gente faça, o descontentamento está lá no nosso coração. Tem uma série no Netflix, na verdade não é uma série, é uma obra de arte, para quem gosta de séries, para quem gosta dessas coisas, chamada Fargo. Ela foi baseada num filme dos irmãos Coen, que foi adaptada para uma série no Netflix, e no 5º episódio da primeira temporada tem uma cena muito interessante. Fiquem tranquilos, porque não vou dar nenhum spoiler aqui, é uma cena
que não altere em nada o rumo da história. Mas nessa cena, o policial Gus, ele encontra com seu vizinho aleatoriamente, ele começa a conversar. E é uma cena bem interessante. Eu queria que colocasse aí para vocês, para a gente assistir junto. Well, let's say I know a person is guilty, has committed a crime, only, I can't prove it. Like he has everyone else fooled, but I know. What am I supposed to find the proof? Yeah, okay, but here's the thing. I'm not a detective. I mean, Molly, she's amazing, but I just... And then there's Greta, and am I supposed to put myself in danger, or do I just... I don't know, just let it go? A rich man opens the paper one day. He sees the world is full of misery. Is this a... It's a parable. A rich man opens the paper one day. He sees the world is full of misery. He says, I have money. I can help. So he gives away all of his money. But it's not enough. The people are still suffering. One day the man sees another article. He decides he was foolish to think just giving money was enough. So he goes to the doctor and says, Doctor, I want to donate a kidney. The doctors do the surgery. It's a complete success. After he knows he should feel good, but he doesn't, for people are still suffering. So he goes back to the doctor. He says, Doctor, this time, I want to give it all. The doctor says, what does that mean, give it all? He says, this time I want to donate my liver, but not just my liver. I want to donate my heart, but not just my heart. I want to donate my corneas, but not just my corneas. I want to give it all away. Everything I am. All that I have. The doctor says, yeah, a kidney is one thing, but you can't give away your whole body piece by piece. That's suicide. And he sends the man home. But the man cannot live knowing that the people are suffering and he could help. So he gives the one thing he has left, his life. Aquele que doou tudo, mas ainda assim tem um sentimento de que não há bastante. Algo falta, né? Nunca, a gente sempre está descontente. Vale a pena quem quiser assistir essa série Fargo, tem no Netflix, tem 3 temporadas, é uma obra de arte, assim, genial. Mas eu achei muito interessante essa história, essa parábola, porque não importa o que a gente faça, até mesmo quando a intenção é fazer caridade ou ajudar ou trazer justiça para o mundo, o sentimento que tem no nosso coração é de um eterno descontentamento. Nunca é o bastante, nunca é o bastante. C.S. Lewis, professor de literatura em Oxford, autor de A Crônica de Nárnia, um grande teólogo também, certa vez ele deu uma entrevista na rádio BBC e ele disse algo interessante. Olha só, a maioria das pessoas, se de fato aprendesse a olhar dentro do próprio coração, saberia que deseja, e muito intensamente, algo que não pode ter nesse mundo. Do tipo de coisa que possamos imaginar, se propõe a dar isso a você, mas nunca cumpre a promessa. Os anseios que surgem em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos pela primeira vez em algum país estrangeiro, ou mergulhamos pela primeira vez em um assunto que nos entusiasma, são todos eles anseios que nenhum casamento, nenhuma viagem, nenhuma experiência de aprendizagem pode de fato satisfazer.
Não estou me referindo que comumente chamaríamos de casamentos ou viagens mal-sucedidos ou qualquer outra coisa do gênero. Eu me refiro aos melhores exemplos possíveis dessas experiências. Naquele primeiro instante, o desejo há sempre algo que nos agarramos que simplesmente desvanece a pouco na realidade. O cônjuge pode ser bom, a paisagem do local excelente, o emprego pode até acabar se revelando bom emprego, mas aquele algo mais nos escapa. Falta alguma coisa. Não importa, o seu casamento pode ser maravilhoso, aquela viagem que você planejou pode ser incrível, mas chega um momento que você volta para casa. Você encontra um novo assunto para estudar e para pesquisar, e a princípio pode ser maravilhoso, mas sempre tem uma eterna sensação de que está faltando alguma coisa, sabe? Algo nos escapa, há um descontentamento no nosso coração que parece eterno. Você pode, esse ano de 2018, você pode ter conseguido comprar o seu carro, e talvez você ficou com esse sentimento de que não é o bastante. Esse ano de 2018, talvez você tenha começado a namorar, e talvez o sentimento que esteja no seu coração não é o bastante. Aí você já começa a planejar outras coisas, e aí você se torna noivo, mas quando se torna noivo não é o bastante, e você se casa, e quando você se casa, o sentimento é só isso, não é o bastante, e você começa a planejar novas coisas, e o descontentamento do nosso coração, ele é eterno. Nós estamos vivendo dessa maneira, Mas aí, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos uma pessoa, um cara, não só uma, mas várias pessoas, mas tem uma pessoa em especial, que nós encontramos que ele encontrou contentamento e satisfação plena. É o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, se você quiser depois anotar aí, no capítulo 4, a partir do versículo 6, ele vai falar algumas coisas que chamam muita atenção, e que nós podemos aprender muito com a vida do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 4, o Bitém, inclusive, já orou e fez um momento de intercessão, usando o texto de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. O texto diz o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo a carta aos Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha só, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ele já começa falando que existe uma paz que guarda o nosso coração, que excede todo o entendimento. Ele continua o texto: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Aí o apóstolo Paulo começa a dizer algo muito interessante. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Olha só, alguém na Bíblia nos diz: eu aprendi o segredo de ter pleno contentamento. Eu aprendi o segredo de viver contente. Opa! Igual o pastor Ronaldo, né? Está repreendido todo caimento aqui. Eu aprendi o segredo de estar contente. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Engraçado que muitos de nós aprendemos e já ouvimos esse versículo, né, no sentido fora do contexto, falando que eu posso fazer qualquer coisa naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando nós olhamos o contexto do que o apóstolo Paulo está dizendo, é incrível. E é mais incrível ainda quando nós pegamos para pensar na carta de Filipenses. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ele escreveu no período que ele estava preso em Roma. Ele estava preso, gente. O apóstolo Paulo estava preso. E mesmo estando preso, ele escreve uma carta aos Filipenses. E o teor inteiro da carta é: alegrem-se, tenham alegria. E Paulo vai escrever uma carta dizendo que é possível
encontrar plena alegria, que é possível encontrar plena satisfação, que é possível encontrar um sentimento em que a gente chegue no final do ano e não exista esse sentimento de é só isso, porque nós estamos plenamente contentes. E ele começa a falar algo maravilhoso. Inclusive esse texto de Filipenses, eu já preguei aqui uma outra situação, mas a Bíblia, em um outro culto, mas a Bíblia ela é tão incrível que os mesmos textos que a gente já leu várias vezes se revelam de outras maneiras, quanto mais a gente estuda. Paulo está escrevendo num contexto de sofrimento, em que ele mesmo está sofrendo, e ele revela algo incrível. Ele diz: eu encontrei paz. Eu encontrei paz. E a paz que o apóstolo Paulo está dizendo não é paz necessariamente a paz de que antes eu era inimigo de Deus e agora não sou mais inimigo de Deus. Não, ele não está falando nesse momento da paz com Deus, porque Paulo também fala muito sobre isso, sobre a paz com Deus. Éramos inimigos de Deus, mas por causa do sacrifício de Jesus nós não somos mais inimigos de Deus. Nesse texto Paulo está falando sobre uma paz de Deus que inunda o nosso coração. O que Paulo está dizendo é que ele aprendeu o segredo de viver uma vida de equilíbrio, de plena satisfação. De plena satisfação. Em que não existe mais esse sentimento de é só isso, ou de que me falta algo. É uma vida onde eu tenho plena consciência de quem eu sou, eu estou plenamente satisfeito, feliz, cheio, e é um contentamento profundo, duradouro e verdadeiro. Isso é incrível. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, mesmo em meio a tantos problemas e tantas dificuldades, mesmo ele estando dentro da prisão, Paulo fala que existe uma paz. Que existe uma paz. E essa paz que o apóstolo Paulo está falando é justamente sobre um equilíbrio, uma calma interior. É a gente saber que Deus está no controle de tudo, e que eu tenho equilíbrio, e que eu sei que minha vida, que eu estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Mas não é só isso. Essa paz que Paulo define também é algo que toma conta do nosso coração, que nos enche, que nos completa, que vem ao nosso encontro, algo que nos preenche, algo que é exterior. E é muito interessante que o apóstolo Paulo ele diz que ele aprendeu a estar contente em todas as situações. Opa, vale a pena a gente prestar atenção nisso. Paulo está dizendo que esse contentamento, que esse sentimento de que minha vida é plena, não veio da noite para o dia, não veio por acaso. Ele está dizendo que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. Em qualquer situação. E eu gostaria de falar justamente sobre isso. Nesse texto, eu encontrei algumas disciplinas que nós podemos colocar em prática na nossa vida, para que nós possamos encontrar contentamento profundo, duradouro e verdadeiro. Para que nós possamos encontrar um sentimento de que não é só isso, é muito mais do que isso. É uma satisfação eterna, é uma satisfação completa. Eu não quero falar aqui sobre 4 passos para você ser completamente feliz. Né? Esse tipo de coisa, às vezes é complicado, pode funcionar, pode servir para algumas pessoas. Mas eu quero trazer aqui alguns princípios que eu aprendo na vida do apóstolo Paulo de disciplina. O que é uma disciplina? Disciplina é algo que a gente começa a fazer, às vezes até forçadamente. Você tem disciplina de ler a Bíblia todo dia, por exemplo? Isso é uma disciplina. E muitas vezes a disciplina ela começa de maneira contra a nossa vontade. Se você não tem o hábito de leitura, eu tenho certeza que os primeiros dias que você tentar criar o hábito da leitura, vai ser doído, vai ser difícil. Dá 5 minutos você já está com sono, você não consegue. Se for a Bíblia, então em 1 minuto você já está dormindo. Você não consegue. E aí, para que a gente possa criar o hábito da leitura, para que algo possa se tornar um hábito em nossa vida, é necessário uma disciplina. Eu vou colocar o despertador para tocar, eu vou separar um horário do meu dia, eu vou tirar meia hora e eu vou me dedicar para poder fazer isso. E meus irmãos, eu já tive algumas disciplinas que eu criei na minha vida, que eu acordava de manhã e tudo que eu não queria era fazer aquela disciplina. Não queria. E eu clamo a Deus e falo, Deus, me dê forças para poder conseguir ter essa disciplina. E eu gostaria aqui de falar sobre 3 disciplinas. E quando eu falo disciplina, é justamente algo que nós podemos colocar em prática na nossa vida. 3 disciplinas que eu aprendo com o apóstolo Paulo, para que nós possamos encontrar verdadeiro contentamento.
E para que nós possamos chegar no final agora de 2018, com um sentimento em nosso coração, de que a nossa vida tem significado, propósito e ela é completa. E que eu não preciso de nada mais, que Cristo nos basta. E eu gostaria de falar sobre essas 3 disciplinas. E a primeira disciplina que eu quero falar sobre hoje, que eu aprendo com o apóstolo Paulo, é a disciplina de pensar. A disciplina de pensar. Mas como assim? Eu vou voltar e vou falar ainda sobre oração e ações de graças, que é onde ele começa o texto. Mas eu gostaria de falar sobre essa parte que é muito interessante, que muitas vezes a gente passa direto no texto. Quantas e quantas vezes nós já lemos essa carta de Filipenses, nós falamos sobre oração, sobre ações de graça, sobre a paz de Deus, mas essa parte a gente passa voando, né? A parte que ele fala dos pensamentos a gente passa voando. E tem uma lição preciosíssima que nós podemos aprender nesse texto. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, e ele continua, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. E é interessante que quando a gente lê esse texto de uma maneira superficial, e eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que nós precisamos elevar os nossos pensamentos a coisas boas. Se Paulo está falando para pensar nessas coisas, então nós vamos elevar os nossos pensamentos para aquilo que é nobre, né? Para aquilo que é coisa boa. Então eu vou pensar aqui em um rodízio de sushi, porque isso é uma coisa boa a ser pensada. Eu vou pensar aqui na justiça social. Eu vou elevar meus pensamentos a coisas boas. E quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, ou quando nós estamos com aquele sentimento de que a nossa vida é inútil, que é esse descontentamento, quando o descontentamento toma conta do nosso coração e a gente sente, será que minha vida faz algum sentido? O que eu estou fazendo, Deus? Qual que é o propósito da minha vida? Quando a gente olha para esse texto, pensa em coisas boas, a primeira coisa que talvez venha à nossa cabeça e que muitos nos dizem para fazer, então vai para a praia, vai caminhar, se bem que aqui em Campo Grande a gente não tem praia, né? Vai caminhar na Orla Morena, vai andar de patins, sei que não se compara com uma praia, mas é o que a gente tem, vai no Parque das Nações Indígenas, lê um bom livro, vai no cinema, tira um tempo para você assistir uma série do Netflix, compra um gato ou um cachorro para você poder passear com esse cachorro na rua, e a gente traz um sentimento de que a gente precisa elevar os nossos pensamentos, né? E forçar a gente a pensar em coisa boa. Eu vou pensar em coisa boa. Se eu estou tendo um sentimento na minha vida que minha vida não tem significado, que minha vida não tem propósito, porque é isso que nós estamos vivendo, sempre a gente vai elevar os nossos pensamentos para coisa boa. O que a gente faz? A gente suprime aquilo que é ruim, a gente nega os pensamentos ruins, e eu tenho certeza que se você for hoje na Saraiva, ou na Leitura, ou qualquer outra livraria secular, livraria normal, qualquer livro de autoajuda que você pegar, a maioria deles, a maioria dos livros de autoajuda vai dizer que você precisa elevar os seus pensamentos a coisa boa, colocar foco, projeto, alvos, pensar naquilo que é bom, fazer yoga, fazer ginástica, ir para a academia, fazer exercício físico, são coisas muito boas, mas a solução para a vida é elevar os pensamentos a coisas boas, e as coisas ruins a gente deixa de lado, a gente ignora um pouco as coisas ruins. E eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas eu tenho uma desconfiança, eu tenho uma hipótese, eu posso estar errado. Os nossos consultórios de psicologia e psiquiatria estão lotados porque nós estamos vivendo esse tipo de vida, de elevar os nossos pensamentos a apenas coisas boas e reprimir as coisas ruins. E nós nunca estamos satisfeitos. Nós nunca estamos satisfeitos. Sempre tem esse sentimento de descontentamento. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui não é disso. Eu creio fielmente que Paulo não está falando de levar os pensamentos a coisas boas. Porque quando nós olhamos todo o contexto da carta, quando nós olhamos todo o contexto da vida do apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo em mente. Era ensinar o evangelho de Jesus Cristo. Tudo que Paulo fazia era ensinar o evangelho da graça. O evangelho da graça nos diz que Jesus morreu numa cruz, perdoou todos os nossos pecados, derramou o seu sangue sobre nós, colocou sobre nós a sua justiça, e nós somos justificados, nós somos aceitos por Deus de maneira gratuita, e agora em Jesus nossa vida tem significado, nossa vida tem propósito, a nossa vida tem um sentido. Era isso que Paulo ensinava, e eu creio do fundo do meu coração que quando o apóstolo Paulo diz, pense em tudo que é verdadeiro,
pense em tudo que for nobre, pense em tudo que for correto e tudo que for puro. O que Paulo está imaginando é as verdades que ele ensinou do Evangelho. Eu creio que quando Paulo diz essas coisas, ele está falando, lembrem daquilo que é verdadeiro. O que é o verdadeiro que Paulo ensinou? A verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo, a verdade se revelou a nós como homem, morreu numa cruz. Tudo que for nobre, qual que é a nobreza que Paulo está falando? Tudo que for correto, qual é a justiça, é a forma correta que Paulo está dizendo? Tudo que for justo, porque em outras traduções vai dizer o que for correto, tudo que for justo, tudo que for puro. Eu creio do fundo do meu coração que Paulo está dizendo, pense no Evangelho. Pense na verdade do Evangelho. Paulo não está dizendo simplesmente para a gente elevar os nossos pensamentos para as coisas boas. Paulo está dizendo para nós trazermos da nossa mente perguntas do tipo, qual é o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui na terra? O que Deus fez por mim? Da onde eu vim, para onde eu vou? E que o Evangelho responde todas essas questões. Se a gente for como eu acabei de dizer, se a gente for numa livraria pegar um livro de autoajuda, eu tenho certeza que quase nenhum livro vai falar para você fazer perguntas do tipo, qual que é o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui na Terra? Para onde eu vou? De onde viemos? Para onde nós vamos? Isso vai trazer mais angústia e mais desespero. Porque quanto mais a gente tenta encontrar essas respostas sem um referencial verdadeiro, a gente entra em desespero, a angústia aumenta mais ainda. Mas Paulo está falando de algo diferente. Paulo está dizendo que nós temos a revelação de um Deus que é verdadeiro. Nós temos a revelação de um Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. E quando surgir um sentimento no seu coração de que sua vida não tem significado, de que falta alguma coisa, de que ainda não é o bastante, pensem no Evangelho. Pensem no Evangelho, tragam à memória aquilo que Jesus fez na cruz por você. Separa um tempo de oração e no momento que você for ler a sua Bíblia, ou ter o seu tempo de devocional, lembra do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que Ele restaurou a sua identidade, que Ele trouxe um significado para você e que nele nós temos um propósito que é eterno. Traga isso à memória. É disso que o apóstolo Paulo está falando. É sobre isso que ele está dizendo. Pensem no Evangelho. Pensem no Evangelho. A última vez que eu passei por um momento de tremenda angústia, no meu coração, pessoalmente, esses livros devocionais, músicas, as pessoas chegando para mim falando, Deus está no controle de tudo, tudo vai dar certo no final. Eu sei de todas essas coisas, eu creio em tudo isso, mas não funciona. Porque a dor ainda continua lá, a angústia continua lá. E eu descobri algo precioso nesse conselho de Paulo. Eu descobri que quando eu tiro meu tempo com Deus, e eu começo a pensar na verdade dos evangelhos, nas verdades do Evangelho, quando eu começo a pensar qual que é o propósito da minha vida, Deus me criou. Quando eu começo a trazer à memória que minha vida tem significado, que eu não sou um processo aleatório de apenas reações químicas no meu cérebro, que eu não vim de um processo aleatório em que nada faz sentido, que o mundo não é um absurdo. Eu fui criado e amado por Deus, eu fui criado à sua imagem e semelhança. Você foi criado à sua imagem, a imagem e semelhança de Deus. Você foi formado e Deus te viu desde o ventre da sua mãe. E Ele tem um significado para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida. Ele morreu na cruz por você, Ele perdoou todos os seus pecados. Quando nós começamos a pensar nessas coisas, no meu caso, quando eu estava angustiado e começava a pensar nessas coisas, parece que o chão vai surgindo de volta embaixo dos meus pés. E você começa a ficar em pé outra vez, porque eu me lembro daquilo que Deus fez. O que Paulo está dizendo é que quando você se encontrar em um momento de sem significado para a sua vida, não é para você ir para a orla, ou comprar um cachorro, ou ir para a academia. Essas coisas são muito boas. Não é para você tentar reprimir esses sentimentos, mas é para você trazer à memória a verdade do Evangelho, que você tem significado, que você tem propósito, que você foi transformado. E eu posso falar com toda a ousadia para você, se sua vida, se nessa semana, ou se nesse mês, você ainda tem vivido com o sentimento de que sua vida não tem significado, que você não sabe o que está fazendo, você não sabe se está no trabalho certo, você não sabe o que está fazendo na sua vida, você não sabe se o seu namoro está dando certo, você está com esse sentimento de insatisfação, você não tem pensado no Evangelho o suficiente. Pense nessas coisas, traga à memória essas coisas, traga à memória a verdade do Evangelho, pense no que é verdadeiro, pense no que é justo, pense nessas coisas, pense, Jesus é mesmo Filho de Deus, Ele veio ao mundo e morreu por mim, Ele ressuscitou, está à direita da mão de Deus, Jesus aguentou o sofrimento infinito por você, para levá-lo com Ele, enxugar todas as lágrimas. É isso que nós devemos pensar.
É nisso que nós devemos trazer a nossa memória. Pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. A primeira disciplina, então, para nós encontrarmos pleno contentamento, é a disciplina de pensar. De pensar. Pensar no Evangelho. Pensar nas verdades que Deus fez por nós. E trazer à memória quem nós somos em Deus. As respostas que nós temos para as perguntas mais difíceis estão em Jesus. Está em Jesus. Segunda disciplina. Segunda disciplina que nós aprendemos, que eu aprendo com o apóstolo Paulo, é a disciplina de agradecer. A disciplina de agradecer. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, na nossa vida diária de oração, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A segunda disciplina que eu aprendo com o apóstolo Paulo é de ter uma vida grata. É de ter uma vida grata. Viver em plena gratidão a Deus. Isso pode parecer contraditório. Isso pode parecer um absurdo, na verdade. Porque quando nós lembramos do contexto que o apóstolo Paulo está, de sofrimento, em que ele está preso dentro de uma cadeia, na verdade era uma prisão domiciliar, mas ele vivia acorrentado a alguém 24 horas por dia. E em pleno sofrimento, Paulo diz, olha, no momento que vocês apresentarem as angústias do seu coração diante de Deus, façam isso com ações de graças. Façam isso com espírito de gratidão. E pode parecer difícil e contraditório. Então quer dizer que eu preciso agradecer a Deus pelas piores coisas da minha vida? Quer dizer então que eu vou chegar para Deus e Deus, obrigado porque eu perdi tudo que eu tinha. Era isso que eu esperava, Deus. Muito obrigado porque eu perdi tudo que eu tinha. Obrigado, Deus, por essa doença que você me deu. Obrigado, Deus, porque eu estou preso, eu estou dentro de um cativeiro. Obrigado, Deus, porque a pessoa que eu amava me deixou. Obrigado, Deus. Será que é isso que o apóstolo está dizendo? Não. Mais uma vez, lembra da primeira disciplina que eu disse sobre pensar nas verdades do Evangelho? Sobre pensar nas verdades do Evangelho. Quando Paulo diz que nós devemos viver uma vida de gratidão, é porque quando nós lembramos e pensamos nas verdades do Evangelho, e nós lembramos que Deus ele é soberano, Ele possui controle de toda a história, que Ele governa sobre todo o universo, que minha vida não é sem sentido, que eu tenho um propósito, que há algo que está planejado no coração de Deus. Quando eu lembro que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, e eu fui salvo, e que isso é tudo que eu preciso para a minha vida, então eu consigo viver uma vida de gratidão. Eu consigo viver uma vida de gratidão, porque a maior coisa que eu preciso, que é a graça de Deus sobre mim, eu já tenho. Eu preciso viver uma vida de gratidão, porque Deus tem controle do universo e de toda a história. Independente das coisas que aconteçam. Isso é bíblico, e nós aprendemos isso na Bíblia. John Piper, ele escreveu um livro, chamado Doce e Amarga Providência de Deus. Doce e Amarga Providência. Ou Amarga e Doce Providência, eu não lembro a ordem, mas é isso. É um livrinho, pequenininho, que ele faz uma exposição do livro de Ruth. É maravilhoso. E ele diz que todas as desgraças e tragédias que aconteceram na vida de Noemi, porque Noemi, a sogra de Ruth, eles ficaram pobres, ficaram com fome, foram para outra terra em busca de comida, em busca de sobrevivência. E quando eles chegaram nas terras estrangeiras, ela perdeu seu marido, perdeu seus filhos, ela perdeu tudo que tinha. Desgraça atrás de desgraça. As piores coisas aconteceram na vida de Noemi. E a própria Noemi reconhece lá no livro que ela foi uma pessoa amaldiçoada por Deus. Ela diz, não, porque eu não tenho dignidade, Deus me castigou severamente, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. E o John Piper, ele escreve esse livro e ele traz uma visão incrível, que toda a desgraça que aconteceu na vida de Noemi foi uma amarga providência de Deus, para que Ruth fizesse parte da genealogia de Jesus e Cristo pudesse vir à terra. Olha que loucura. Olha que doideira. Meu Deus. Eu imagino só a vida de Noemi. Na pessoa de Noemi, com todas as desgraças acontecendo, primeiro você passa fome, depois você perde seu marido, depois você perde seus filhos. Numa situação dessa, será que a gente conseguiria agradecer a Deus? Agradecer a Deus. Deus, obrigado por esse ano terrível que eu tive.
Será que era essa maneira que a gente conseguiria agradecer a Deus? Mas quando nós olhamos o contexto geral, quando nós descobrimos qual era o plano de Deus para a vida de Noemi, que através de Noemi ela conheceu Ruth, e Ruth foi aceita por Deus no povo de Israel, e Ruth começou a fazer parte da genealogia de Jesus, ela faz parte da árvore genealógica de Jesus, e que de uma maneira sobrenatural e que a gente não entende, Deus estava governando e controlando toda a situação, e foi uma amarga providência de Deus na vida de Noemi, para que Jesus pudesse vir à terra, o nosso Salvador, e salvar a todos nós que estamos aqui hoje. Quando nós cremos no Evangelho, quando nós cremos que Deus ele é soberano sobre toda a história, quando nós cremos que Deus tem controle e domínio de todo o universo, então nós somos capazes de agradecer. Nós somos capazes de agradecer porque nós cremos e sabemos que independente do que está acontecendo na nossa vida, eu posso encontrar um contentamento porque Deus tem domínio, porque Deus tem controle. Nós vemos isso na história de José, que sofreu os piores sofrimentos possíveis, foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo no Egito, ficou preso por muitos anos, e depois que tudo isso aconteceu, ele vira para os seus irmãos e fala e diz, o mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou em bem, porque Ele tem domínio e controle de toda a história. Lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, nós descobrimos também que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. Essa palavra juntamente é importante, porque tanto as coisas terríveis da sua vida, quanto as coisas boas, elas estão contribuindo para a glória de Deus. Elas estão contribuindo para o nosso bem. E nós descobrimos que Deus tem domínio e controle sobre todo o universo. Que a terra, ela está sustentada, ela está não parada, né? Ela está em órbita onde ela está perfeitamente, porque existe um Deus sustentando em cada detalhe. Que Deus é soberano sobre toda a história, que não existe um só centímetro quadrado do universo em que Deus não clame, é meu. Ele domina sobre tudo e domina sobre todos. E quando nós descobrimos que Deus tem domínio e controle de toda a história, nós somos capazes de viver uma vida de gratidão. Você consegue agradecer a Deus pelo seu ano de 2018? Eu desafio você a trazer à memória o Evangelho, a pensar no Evangelho. E eu tenho certeza que quanto mais nós pensarmos no Evangelho, até que a alegria comece a tomar conta do nosso coração, e nós temos a certeza que Deus está dominando sobre tudo e todos, nós vamos ser capazes de viver uma vida de eterna gratidão. De eterna gratidão. Em todas as nossas orações, e ao invés das nossas orações, porque hoje em dia, as nossas orações têm sido muito egoístas, né? A gente vai orar e começa, Deus abençoa o meu dia, o meu trabalho, o meu emprego, o meu casamento, o meu namoro, o meu dinheiro, o meu banco, os meus projetos, os meus sonhos. A gente, tudo gira ao nosso redor. E nós precisamos transformar as nossas orações em ações de graças. Nós precisamos transformar as nossas orações em ações de graças. Em agradecer, em louvar a Deus, em saber que Ele tem domínio de toda a história. Então, quando nós começarmos a ter a disciplina de pensar, quando nós começarmos a ter a disciplina de viver uma vida de gratidão, essas coisas começarão a ser transformadas e nós começaremos a encontrar um contentamento em nosso coração. Um contentamento em nosso coração. Terceira disciplina, que eu aprendo com o apóstolo Paulo. E essa disciplina está mais implícita no texto. Ela não está tão implícita, mas eu acho que é incrível. A disciplina de reordenação dos nossos afetos. A disciplina de reorganizar os nossos amores. O apóstolo Paulo, ele continua, quando ele fala sobre nisso pensai, ele fala sobre aquelas qualidades que são qualidades, ele fala sobre os pensamentos que são pensamentos que são mais sobre virtudes, né? Sobre coisas teológicas, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. São os pensamentos de natureza teológica, são os pensamentos que nós lembramos e descobrimos aquilo que Jesus fez por nós. Mas Paulo fala de outro tipo de coisa que existe em nosso coração, que é tudo que é amável, ou em uma tradução melhor, a melhor tradução seria tudo aquilo que amamos. Tudo aquilo que amamos. E quando nós falamos daquilo que amamos, nós não estamos mais falando tanto do racional. Porque aquilo que amamos é algo muitas vezes que a gente nem controla, é um sentimento.
O amor pelas pessoas ou pelas coisas, aquilo que nós amamos, é algo que muitas vezes nos controla e nos domina. A gente não pensou necessariamente nessa coisa. Claro que caminha junto, mas Paulo fala sobre a gente transformar aquilo que nós amamos. E de uma maneira mais implícita em todo o texto que Paulo está dizendo, nós descobrimos que Paulo encontrou verdadeiro contentamento, porque ele descobriu que a melhor maneira de encontrar contentamento é amando a Deus acima de todas as coisas. É colocando a Deus acima de todas as coisas. É amando ao Senhor acima de todas as coisas. Por isso que eu digo, e eu aprendo com a vida do apóstolo Paulo, que essencial para que a gente possa encontrar contentamento em nossa vida, é que a gente possa reordenar os nossos afetos. E por que eu falo reordenar os nossos afetos? Porque nós amamos muitas coisas. E isso é inevitável na vida. Nós vamos amar. Quando Paulo fala sobre encontrar contentamento, ele diz que ele encontrou os segredos de estar contente em qualquer situação. A palavra é justamente contentamento, que no grego é autarkeia, que Paulo fala justamente para encontrar a felicidade. E principalmente na época dos gregos antigos, que existiam muitas discussões filosóficas, esse era o centro da questão. Como nós podemos encontrar felicidade? E não é só na época antiga, não é só nos tempos antigos. Hoje em dia também, qual que é a questão que todo mundo aqui quer ser feliz. Não é? Todo mundo aqui quer ser feliz. E a questão que existe hoje é como ser feliz. Onde nós encontramos felicidade? Onde eu encontro contentamento? Onde que eu encontro contentamento? Existia uma linha filosófica na época do apóstolo Paulo, que na verdade surgiu bem antes do apóstolo Paulo, que eram os estoicos. Os estoicos, eles diziam que o problema da felicidade é porque nós amamos. O problema é porque nós somos infelizes, não encontramos felicidade, é porque nós amamos. Amamos as coisas, amamos as pessoas, amamos as coisas da vida e do mundo. Então o segredo para ser feliz, de acordo com os estoicos, o segredo para ser feliz é não amar. Não amar as coisas, não se apegar a ninguém. Amar apenas a sua própria virtude, era o que eles diziam, né? Amar apenas aquilo que nós podemos construir como virtude. Porque qualquer coisa que você amar no mundo, seja uma pessoa, seja uma coisa, essa coisa vai trazer frustração. Porque nunca é o bastante, nunca é suficiente. A gente sabe isso na prática, né? Que nunca é o bastante, nunca é suficiente. Então, qual que foi a solução que os estoicos encontraram? Não vamos amar nada. A gente tem que reprimir os nossos amores. Não podemos amar coisa nenhuma, a não ser a nossa própria virtude. Aquilo que eu escolho ser, alguém corajoso, alguém valente, alguém humilde, alguém que luta por justiça, isso sim nós podemos amar, porque os nossos princípios, os nossos valores jamais vai nos decepcionar. Mas existe um grande problema aí, porque nós sabemos que os nossos valores e princípios também nos decepcionam e também trazem a mesma sensação de é só isso, né? Também não é suficiente. A solução não é deixar de amar as coisas. A solução não é deixar de amar todas as outras coisas para amar só a Deus. Porque, sinceramente, ninguém consegue fazer isso, porque nós somos seres afetivos. E não dá para deixar de amar as coisas. Agostinho, o Santo Agostinho, teólogo que viveu no século III, depois de Cristo, ele diz que, na verdade, o que nós precisamos é reordenar os nossos amores. É reorganizar os nossos amores, porque nós amamos. Inevitavelmente nós vamos amar as coisas, mas o que nós precisamos é colocar os amores nas posições corretas. Nós precisamos organizar os nossos amores, porque o que tem acontecido e que traz plena insatisfação, sabe essa eterna insatisfação que nós temos, o eterno descontentamento, não é porque nós não amamos a Deus, necessariamente. Você até pode amar a Deus, mas o problema é que tem alguma coisa que você está amando mais do que a Deus. É um amor desordenado. E quando nós amamos alguma coisa mais do que a Deus, o que é amar alguma coisa mais do que a Deus? Amar alguma coisa mais do que a Deus é colocar a sua expectativa de satisfação nessa coisa. Se a sua expectativa de satisfação está no seu parceiro romântico, você está amando mais esse parceiro romântico do que a Deus. Se sua expectativa de satisfação está no seu trabalho, no seu emprego, ou no seu dinheiro, ou no poder, ou no sucesso, você está amando mais essas coisas do que a Deus. Os seus amores estão desordenados. Isso não significa que você tem que deixar de amar as outras coisas, porque isso é impossível. E até porque as outras coisas são coisas boas da vida. Parceiro romântico, trabalho, ser reconhecido com aquilo que você faz, dinheiro,
São coisas boas, são coisas que não é proibido a gente amar. Mas o que Agostinho está dizendo é que nós precisamos reorganizar os amores e voltar a amar em primeiro lugar aquele que é o único que é digno de ser amado. Porque quando nós amamos qualquer outra coisa mais do que a Deus, nós vivemos em eterna insatisfação. Porque quando nós amamos outra coisa que senão a Deus, essa coisa com certeza vai frustrar você. Essa coisa com certeza traz eterna insatisfação. Porque não existe nenhuma pessoa no mundo capaz de suportar o peso de te fazer feliz. Não existe nenhuma pessoa no mundo capaz de suportar o peso de te fazer feliz. Não existe nenhuma coisa no mundo capaz de trazer plena satisfação em você. Não existe nada que possa trazer satisfação. Todas as coisas nos frustram, porque essas coisas acabam. Porque se você ama perdidamente alguém, esse amor vai acabar. Porque um dia nós morremos. Vai acabar. Porque se você coloca as suas expectativas no seu trabalho, vai acabar. Porque se você coloca o seu amor no seu dinheiro, vai acabar. Porque não existe nada que nós colocamos nosso amor que seja capaz de trazer plena satisfação. Não existe nada. Ou seja, quer dizer então que para que eu encontre plena satisfação, eu preciso reorganizar os meus amores e colocar em primeiro lugar o amor por algo ou por alguém que seja imutável e que jamais me decepcione. E quando eu falo desse amor, só existe um amor. Quando eu falo de alguém que nunca vai me decepcionar, eu estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando do amor eterno e imutável. Então, a disciplina que nós precisamos ter agora é de reorganizar os nossos afetos. É de voltar a colocar Deus acima de todas as coisas. É de voltar a amar a Deus acima de tudo. Nós ficamos abatidos e descontentes porque a vida arranca de nós algo que nós colocamos como nossa esperança. Sabe qual é o motivo por que você chegou no final de 2018 com essa sensação de é só isso? Sabe qual é o motivo por que nós chegamos em situações da nossa vida que o sentimento que a gente tem, meu Deus, minha vida é inútil, o que eu estou fazendo? É porque com certeza você colocou esperança, significado e a expectativa em alguma coisa ou alguém. E isso frustrou você. Isso foi arrancado de você de alguma maneira. Isso traz insatisfação. O que nós precisamos é colocar em primeiro lugar outra vez um amor por Deus, aquele amor que é imutável, aquele amor que é eterno, o amor que jamais vai nos decepcionar. Nós temos que realocar a nossa glória em Jesus Cristo. Nós temos que colocar a nossa expectativa de prazer e de satisfação na cruz de Jesus. Porque quando nós nos gloriarmos, quando nós buscarmos estar satisfeitos em Jesus, essa glória vai ser eterna. E essa satisfação não vai acabar jamais. Nós temos de reagir à nossa insatisfação não de maneira comum, rejeitando as coisas que amamos. Não é que eu tenho que rejeitar aquilo que eu amo, mas eu tenho que colocar em primeiro lugar o amor que é verdadeiro. O único amor que não consegue me frustrar. Mas como é que eu faço isso? E eu queria tirar um tempo para refletir um pouco sobre essa verdade. Como é que eu começo a amar a Deus acima de todas as coisas? Porque quando nós falamos de amor, quando nós falamos de afeto, muitas vezes são sentimentos e emoções que nós não conseguimos controlar. Nós não conseguimos controlar, porque nós amamos. E quando eu falo que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, qual que é o segredo disso? Como é que eu consigo amar a Deus acima de todas as coisas? Porque se você chegar na sua casa hoje, dizendo, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós buscarmos tentar amar a Deus acima de todas as coisas, a gente não vai conseguir, porque não é dessa maneira que as coisas funcionam. Às vezes a gente não consegue controlar o nosso coração, as coisas que a gente realmente tem afeto. E talvez a gente possa tentar, eu vou amar a Deus acima de tudo, eu vou amar a Deus acima de tudo, eu vou amar a Deus acima de tudo, eu vou amar a Deus acima de tudo. E se você ficar com esse tipo de sentimento, pode ser que você se torne um religioso, legalista inclusive, porque eu vou amar a Deus acima de tudo, eu vou obedecer todas as regras. Qual que é o segredo para que nós possamos amar a Deus mais profundamente? Qual que é o segredo para que nós possamos começar a gerar em nosso coração um amor profundo e verdadeiro por Jesus? Paulo encontrou essa satisfação.
E Paulo nos diz, a paz de Deus que guarda o nosso coração e mente, não somente em Deus, mas em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a paz de Deus, ela guarda a nossa mente em Cristo Jesus. O segredo para que nós possamos começar a amar a Deus acima de todas as coisas, é olharmos para a cruz de Jesus. E quanto mais nós olharmos para a cruz de Jesus e vermos quem nós éramos, que nós merecemos e nós merecíamos toda a insatisfação do mundo, que nós merecemos viver angustiados, que nós merecemos viver afastados de Deus, que nós merecemos viver uma eterna insatisfação, que nós merecemos viver correndo numa esteira de culpa e de ódio, que a gente nunca encontra satisfação. Quando nós descobrimos que é isso que nós merecemos, mas o amor de Deus Pai enviou Jesus, morreu numa cruz do Calvário, e a nossa insatisfação, o nosso castigo foi sobre ele. E Jesus lá na cruz do Calvário, ele enfrentou o verdadeiro abandono, o verdadeiro castigo. Ele foi separado da glória de Deus e viveu a agonia eterna na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus Pai o abandonou. Deus abandonou Jesus na cruz. Jesus recebeu sobre ele todo o nosso descontentamento. Jesus recebeu sobre ele toda a nossa angústia, todo o nosso pecado, para que nós pudéssemos receber a paz de Deus, o contentamento de Deus e a alegria de Deus. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós olhamos para Jesus, e quanto mais relacionamento nós começarmos a ter com Jesus, eu tenho certeza que esse amor vai começar a brotar no seu coração. Que esse amor vai começar a brotar no seu coração. E nós começaremos a amar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós descobrimos que Jesus é o nosso maior tesouro, quando nós descobrimos que Jesus é a nossa maior preciosidade, quando nós descobrimos que Jesus é tudo aquilo que nós temos, as outras coisas que nós colocávamos na nossa esperança não fazem mais sentido. A gente não precisa mais colocar as nossas esperanças nas outras coisas. E nós seremos capazes de chegar no final desse ano e dizer: eu encontrei o segredo de estar contente em qualquer situação. Eu encontrei o segredo de estar contente em qualquer situação. A minha vida não é sem propósito. A minha vida não é inútil. A minha vida não é só isso. Eu tenho um valor eterno. Eu fui amado. Eu fui salvo na cruz do Calvário. Eu fui completamente transformado. Jesus Cristo me basta. Jesus Cristo me basta. E Ele me traz eterno contentamento. Eterno contentamento. Eu queria terminar contando a história desse cara, Horatio Spafford. Queria contar a história desse cara. Horatio Spafford, ele foi advogado americano e ele tinha uma vida muito bem sucedida. Inclusive ele teve uma época que ele investiu muito do dinheiro dele no mercado imobiliário. Até que em 8 de outubro de 1871, houve um grande incêndio na cidade de Chicago que devastou quase toda a cidade. Ele perdeu quase tudo que tinha, o Horatio, todo o investimento que ele tinha feito. Mas isso não foi o bastante, isso não o abalou. 2 anos depois, ele resolveu tirar férias na Europa. Ele era casado e tinha 4 filhas. Ele resolveu tirar férias na Europa, mas por causa do seu trabalho e de compromissos que ele tinha em Chicago, ele mandou na frente a sua esposa e suas 4 filhas no navio, para que elas fossem antes para a Europa e ele iria depois. Acontece que em 21 de novembro de 1873, enquanto o navio atravessava o Atlântico, o navio a vapor Ville du Havre, não sei se fala assim, sofreu um naufrágio. E nesse naufrágio, as 4 filhas do Horatio faleceram. Ele perdeu as 4 filhas. E muitas outras vidas foram perdidas nesse naufrágio. A esposa dele sobreviveu. A esposa dele sobreviveu e chegou na Europa. Quando ela chegou na Europa, ela mandou um telegrama para o Horatio com uma famosa frase dizendo: viva e sozinha. As 4 filhas deles haviam morrido no naufrágio. O Horatio, então, ele vai para a Europa encontrar sua esposa. E depois de tudo, ele teve uma outra filha depois de todo esse desastre. E a outra filha dele conta uma história que quando ele pegou um navio e ele estava indo para a Europa,
quando o navio passava no local do acidente, no local onde as filhas dele haviam morrido, ele pegou um pedaço de papel e ele começou a escrever uma música. E a música que ele escreveu foi essa. Dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Fique em pé, vamos cantar esse refrão todo mundo junto. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eis aí um homem que encontrou contentamento em Cristo. Eis aí alguém que encontrou plena satisfação em Jesus e disse: a minha vida, Jesus em mim basta. Na letra original em inglês, ele diz: estou bem, a minha alma está bem. Porque Jesus reina, eu encontrei pleno contentamento. Cara, é possível que essa palavra de hoje tenha trazido algo no seu coração. É possível que tudo que eu disse aqui você esteja vivendo. Durante essa semana, você teve uma das noites que você colocou a sua cabeça no travesseiro, você olhou para o teto e lá no fundo do seu coração, seu sentimento: Deus, está faltando alguma coisa. Eu não estou falando de gente que nunca conheceu Jesus, não. Pode ser que é a primeira vez que você esteja aqui e essa mensagem está falando profundamente no seu coração. Mas pode ser também que existam pessoas aqui que cresceu dentro da igreja, que há muito tempo é cristão e é discípulo de Jesus, mas você não sabe por quê. Você tem vivido uma insatisfação. Você está insatisfeito com a vida que você está vivendo, com o trabalho que você está fazendo, com o relacionamento que você está. Você está insatisfeito. O sentimento que está no seu coração é só isso. É só isso, Deus. É só isso, Deus. É só isso. Meu irmão, eu quero orar com você hoje. Porque eu creio que se você está tendo esse sentimento no seu coração, se por acaso você está inquieto agora você está inquieto, está assim: meu Deus, eu preciso disso, eu quero esse contentamento, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou feliz, meu ano de 2018 foi até legal, foi muito bom, mas está chegando agora dezembro, não estou satisfeito ainda, tem muita coisa que eu gostaria de alcançar, e você vive essa inquietação, essa insatisfação. Eu quero orar junto com você hoje, porque hoje nós podemos nos dobrar diante do Senhor e clamar: Jesus, derrama sobre nós esse pleno conhecimento que vem do Senhor, que nós temos propósito na vida, Enquanto a banda estiver tocando, eu quero te convidar, vem aqui na frente, vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor juntos, para que nós possamos encontrar verdadeiro contentamento. Sai do seu lugar e pode vir aqui na frente, para que nós possamos clamar a Deus, adorar o Senhor por quem Ele é, e nós possamos encontrar verdadeiro contentamento no Senhor.
Se você está vivendo essa insatisfação, se você quer encontrar contentamento, vem aqui na frente. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro a vir dizendo que eu quero encontrar pleno contentamento no Senhor. Oh, Deus. Aleluia, Deus. O Senhor é que nós precisamos. É no Senhor que nós colocamos a nossa esperança. É o Senhor quem nos traz pleno contentamento. É o Senhor que transforma a nossa vida completamente. Não há outro lugar que nós possamos encontrar satisfação. Deus, Deus, eu rejeito os meus ídolos. Eu quero que caia por terra agora todas as outras coisas que eu estou colocando as minhas esperanças. Que o meu amor seja exclusivo para o Senhor. Que o Senhor controle e domine a minha vida, Deus. Oh, Pai. Aleluia. Declare: és tudo para mim. Mais alto, declare que Ele é tudo para você. Aleluia. O Senhor é tudo.
Aleluia. Senhor Jesus, nós declaramos nessa noite que o Senhor é tudo para nós, que apenas no Senhor que nós podemos encontrar essa paz. Nós estamos pensando a respeito disso, na verdade do Teu Evangelho, que o propósito que nós temos em como nós somos amados pelo Senhor. Nós agradecemos, Deus, agradecemos porque sabemos e cremos que o Senhor tem domínio e controle da nossa vida, e que no final tudo será glorificado, o Senhor será glorificado e nós seremos felizes. Deus, nós queremos amar o Senhor acima de tudo, porque só no Senhor nós encontramos plena satisfação. Pai, nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei como é que vai ser o seu ano de 2019. Eu não sei como é que vai ser o seu ano de 2019. Pode ser muito bom, ou pode ser com grandes dificuldades. Mas uma coisa eu tenho certeza: você vai poder chegar no final do ano que vem dizendo: eu estou contente, eu estou bem, eu estou satisfeito. A paz de Deus que excede todo entendimento toma conta do meu coração. E eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, pois eu tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe grandemente. Que sua semana seja incrível e que seja cheia da paz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que seja cheio, que a paz de Deus que excede todo o entendimento tome conta do seu coração. Que a paz de Deus que excede todo o entendimento tome conta do seu coração. Nós vamos cantar mais uma música, celebrar o Senhor. E após a música você já está despedido. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e nos libertou de todo o pecado, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que a paz de Deus que excede todo entendimento tome conta do nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. E sábado que vem estamos aqui mais uma vez. Que Deus abençoe você. Glória a Deus.